De 950 homens que o senhor comandava, nesse dia tinha em ação 54 policiais. Não, vamos lá. Deixa eu tentar explicar para o senhor. Sim, explica, por favor. A gente tem primeiro as cidades, né? A gente tem que manter o policiamento da cidade, então a gente tem o Copom para atendimento de emergência, a gente tem ordem de serviço para cumprir. Esses 950 é o total, mas aí você tem férias, você tem abono, você tem dispensa médica, você tem policial do curso da carreira, então esse número cai bastante. E o efetivo que foi designado para o terreno pelo Departamento Operacional foi uma companhia de pronto emprego do meu comando. O que é a companhia de pronto emprego? É aquela mesma companhia operacional, 54 policiais. O DOP estabelece todo dia 2 companhias de operação de pronto emprego. Nesse dia ele acionou uma minha e outra do Comando de Policiamento Especializado. E ele acionou... Essa companhia ficou posicionada onde, coronel? Porque ninguém viu ela lá na área. Aí eu falo pro senhor, como eu não era o comandante no terreno, era o major, ele que tem que explicar isso pro senhor, porque... Quem era o major? O major Flávio Alencar. Porque... Por favor, cite de maneira bem pausada como é o nome desse major que ficou de botar a companhia e não botou. Colocar ela lá e não colocou. Pelas informações que eu tenho, ele colocou. Agora, como ele colocou, como ele distribuiu o efetivo no terreno, aí tem que questionar para ele. Porque Sim, mas ele distribuiu. O senhor disse que estava em casa, o senhor disse no início do seu depoimento, que o senhor estava tão tranquilo que estava em casa de bermuda. Sim, falou de folga. Pois bem, esse major que ficou de colocar a companhia, o senhor tem indicação que local da esplanada ele colocou essa companhia? Bem, aí tem que perguntar para ele, deputado. Mas assim, ali não foge muito. O esquema de policiamento da esplanada para manifestação, ele não foge muito. É basicamente a linha de contenção, linha de revista, ministérios, não foge muito disso. Mas tem que perguntar para ele quanto que ele separou, quem ele designou, porque quando você é major comandante da operação e tem os capitães, você fala para o capitão, ó, você cuida desse espaço aqui, dessa linha, ó, você cuida dos ministérios, ó, você cuida da linha de contenção. Então não sei. Mas o problema é que não tinha linha de contenção, não tinha nada. Aí você não... De quem foi a ordem para colocar os estudantes, que ainda não estão formados como policiais, para fazer a contenção? Essa tratativa dos alunos, né? Que já estava quase formando, faltava ali uns 15 dias, eles já tinham instruções. Mas quem mandou eles para lá? Essa tratativa é feita do DOP com o subcomandante-geral, com o DEC. Eu não sei como foi feita essa tratativa, porque não foi eu que fiz esse... Mas esse pessoal fazia tudo na cabeça deles, sem combinar com o senhor, que era o comandante deles? É assim que funciona. Eles determinam e eu cumpro o que eles determinam. Quer dizer que, em vez do senhor mandar neles, é eles que mandam no senhor? Eles que mandam de mim. Eu sou subordinado a eles e eu ainda... Tá tudo errado. Por uma questão de ser bastante responsável, eu tento ainda puxar alguma coisa ali que está sendo tratado, mas algumas informações não eram passadas para mim. Então, no dia, tinha 580 policiais lá, no dia da operação. É o que está nesse relatório. Do meu comando, foi colocado 54 policiais da Companhia de Pronto Emprego e eu ainda coloquei a mais, porque eu assinei uma ordem de serviço que está aqui, eu vou entregar para os senhores depois. Nós queremos tudo que o senhor trouxe de documento, nós queremos explicar uma coisa. No sábado, a gente não sabia o horário, nem o dia que ia acontecer a manifestação. E no sábado, a gente colocou lá 90 policiais, mais 120... Peraí, coronel. Nós tivemos depoimentos aqui e nós temos o extrato da inteligência da Secretaria de Segurança dizendo o dia, a hora e que hora que eles estariam de lá. E tanto sabia que teve uma viatura com um policial que chamou em cima do trio elétrico. O senhor deve ter visto essa imagem, dizendo que era para descer, pacífico, não sei o que e tudo. Eu não sabia. Aquele momento ali, que aquele policial foi lá fazer esse ajuste, foi quando foi divulgado que ia ter a manifestação na esplanada. Até então, só estava chegando o ônibus e o pessoal estava lá no QG. A gente não sabia o dia nem o horário. Tanto que na sexta, só para ter uma ideia, na sexta-feira eu aumentei o número de viaturas na contenção lá da esplanada. No sábado, a gente colocou 90 policiais lá, ficaram o dia todo lá, de 7 horas da manhã até o final da tarde. À noite a gente colocou, se eu não me engano, mais 15 viaturas, porque tinha aumentado um pouco o número de ônibus. Então isso foi uma questão que prejudicou muito, eu creio nisso, as decisões, né, as tomadas de decisões. O senhor recebeu ordem de quem para abrir a esplanada? Que estava fechada até sábado. Esse foi um ajuste feito pelo comando da corporação. Eu recebi essa orientação via o departamento operacional. Não, nome, coronel. Quem disse para o senhor que era para abrir a esplanada? Coronel Paulo José. Coronel Paulo José disse para o senhor que era para abrir a esplanada. Foi um ajuste feito em reunião da Secretaria de Segurança. Inclusive, me parece, eu não tenho certeza, aí os secretores fazem um trabalho muito sério aqui. Parece que aconteceu uma reunião no sábado, que eu não participei dessa reunião. Coronel, a esplanada estava fechada, o senhor era o comandante da área. Alguém mandou o senhor abrir a esplanada. Foi o coronel Paulo José? Assim, o senhor acabou de dizer que foi ele. Foi ele, mas eu falo assim, ela foi aberta para os manifestantes, não foi aberta para ônibus. Sim, nós estamos buscando o caminho do manifestante. Sim, entendi. Ele mandou o senhor abrir para o manifestante, foi isso? Sim, foi a ordem que eu recebi. Tá bom. Eu posso só terminar. Relativamente a gente está avançando, pelo menos a gente já sabe quem mandou abrir a esplanada. Posso terminar aqui a ata da reunião, a mensagem, eu vou tentar não parar aqui, senão eu vou estender muito. Mensagem que eu, continuando a ler aqui, a mensagem que eu passei para o comandante-geral da reunião. Então, o estacionamento consertado ônibus na Granja do Torto. Eu solicitei nessa reunião, botei aqui, o CBM vai ficar em condições, caso acionamento, colocar viaturas pesadas para fechar e comandou lá o dia 1º, ou seja, na semana anterior, eu fui o cara mais elogiado do mundo, junto com os outros policiais, né, que assim, estava comigo, e os outros coronéis, e na outra semana, infelizmente, teve esse fato desagradável. Coronel Casimiro, o senhor fez todo um histórico aqui de uma boa segurança, de um bom comando feito pelo senhor, e eu pergunto, o senhor estava lá no dia 12. Por que não prenderam nenhum daqueles arruaceiros que depredaram a 5ª DP, que tentaram invadir o prédio da Polícia Federal? Por que ninguém foi preso? Qual a explicação que o senhor tem para isso? Naquele dia a gente foi pego de surpresa, né? Então, rapidamente, o que aconteceu?
as viaturas do 3º Batalhão foram para lá, começou o início do tumulto, o tenente foi para lá, começou a gente chama pedir prioridade. Eu liguei para o Coronel Naime, ele falou que já estava sabendo, deslocando o choque para lá, ele foi para lá, o comandante-geral foi para lá, eu tomei uma série de providências, ainda fiquei um pouco no comando, que fica aqui, do lado, aqui no sudoeste, e desci para lá. E por que não foram presos? O Coronel Naime explicou bem. É muito difícil, deputado. A gente até tentou algumas vezes. Eu, em particular... Coronel, mas tem imagem, os caras botando fogo nos ônibus e a polícia ao lado. Por que você não prenderam? Eu sou acostumado a participar de manifestações aqui em Brasília e vejo a polícia entrar no meio da manifestação e tirar a baderneira que está no meio da manifestação. Como é que tinha gente ali tocando fogo em ônibus, jogando botijão de gás aberto no meio da pista, tocando fogo em carro, dizendo que invadiu o Shopping Brasília e ninguém foi preso? O que acontece? Fazer prisões com equipamento de choque, capacete, escudo, não é fácil. Outra questão difícil de fazer é você chegar perto do local que está acontecendo esses fatos, tem um monte de gente correndo e você não ter certeza que aquela pessoa cometeu o crime. Você pode cometer um abuso de autoridade se você fizer uma prisão de pessoas que realmente não tem certeza que cometeu o crime. E outra que não era prioridade passada pelo Coronel Naime e o comandante-geral, fazia as prisões naquele momento. Não que se tivesse condições de fazer, faria. Teve uma orientação para que não tivesse prisões? É isso que o senhor está dizendo? Não teve orientação nesse sentido. Mas eu falo que a prioridade nossa era debelar as ações, era cessar, era fazer com que a ordem fosse colocada a perturbação da ordem fosse cessada, né? E aí foi o que aconteceu. Eu fui nesse dia, inclusive, como o Coronel Naime estava na Asa Norte, perto da Polícia Federal, eu fui pro hotel eu mandei reforçar lá. E eu fui para o hotel, eu fiquei na parte sul da cidade, porque eu tinha receio que alguns dos manifestantes fossem para cima do hotel. Tá bem.